Fala Nerdzolas e fala Coders, muito bem-vindos de volta aqui no canal Daniel Jesus. Caso ainda você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, que aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que tem aqui no canal. Beleza? Então hoje vamos falar sobre um conceito que você pode transformar a forma como você desenvolve os seus sistemas, especialmente quando você trabalha com múltiplos front-ends. Estou falando do famoso Back-end for Front-end, ou conhecido como a sigla BFF. E é para trazer um exemplo real, vamos explorar como a SoundCloud, uma famosa empresa aí, né, que iniciou com esse conceito, que é uma das maiores plataformas de música online. E ela utiliza essa abordagem para otimizar a experiência dos seus usuários, tanto na web quanto no mobile. Isso mesmo. Então, bora entender o que é um BFF e como ele pode ser a solução para os seus problemas de performance e manutenção? Então, fique comigo até o final do vídeo, vou rodar a vinheta e volto já já. Bom, Nerdzolas, estamos de volta para falar sobre como surgiu o BFF, né? O conceito de Back-end for Front-end, a famosa sigla sobre BFF, foi introduzida pela equipe de desenvolvimento da empresa SoundCloud. Em meados de 2013, tá? A SoundCloud estava crescendo rapidamente e precisava suportar diversas plataformas, e cada uma com as suas necessidades diferentes. Então, como que surgiu o BFF, Daniel? Como que eles tiveram essa ideia de criar o Back-end for Front-end? Bom, então, vamos lá. No mundo do desenvolvimento de software, especialmente quando temos aplicações rodando em diversas plataformas como web, mobile e até apps de desktop, o back-end tradicional começa a enfrentar alguns desafios, certo? Em um modelo mais comum, a gente geralmente tem aquele back-end único com uma API servindo múltiplos front-ends. O problema é que cada plataforma tem as suas próprias necessidades. Como assim, Daniel? Bom, vamos lá. Por exemplo, um aplicativo mobile quer menos dados, começa por aí, e com respostas mais rápidas, enquanto uma versão web ela pode precisar muito mais de informações e interações complexas. Num back-end tradicional, todos esses clientes acabam recebendo a mesma resposta, o que pode gerar lentidão, aumento de carga no back-end e até aquele consumo desnecessário de dados. Bom, além disso, cada front-end pode exigir as suas validações e tratamentos específicos, e a versão web, por exemplo, pode precisar uma série de scripts de dados adicionais que seriam irrelevantes no mobile. Isso mesmo. E aí que mora um perigo do problema, né? O back-end ele acaba ficando sobrecarregado, tentando servir todo mundo da mesma maneira. E o que prejudica tanto a performance é quanto a manutenção daquele código. Então, o SoundCloud ele foi crescendo de uma maneira tão grande, e naquela época, pessoal, só para vocês terem ideia, a parte de renderizações de mobile e desktop, ou até mesmo web, eram totalmente diferentes, né? Então, por isso que nasce a necessidade, né? E aí eles viram que teve um problema, né, sobre o back-end tradicional que eles fizeram no começo. Então, aí que nasceu o conceito de Back-end for Front-end, né? Que é exatamente nesse ponto que eu quero entrar. O Back-end for Front-end ele foi criado para resolver esses tipos de problemas que eu falei agora. Então, a ideia é bem mais simples, tá? Ao invés de eu ter um back-end monolito, né, um monolítico lá, servindo todos, você pode criar uma camada específica para cada front-end, que fica responsável por conversar diretamente com o back-end. Então vamos pensar assim, né, Zola? No exemplo da SoundCloud, eles perceberam que ao tentar usar a mesma API para atender tanto o site quanto o aplicativo mobile não estava funcionando tão bem naquela época, o que eles fizeram? Criaram o BFF separado
para cada tipo de cliente. Então, o BFF de web se conecta com APIs e filtra e organiza os dados de uma forma que faça mais sentido para o front-end, tá? Já o BFF de mobile faz a mesma coisa, mas dando uma forma totalmente mais otimizada para o celular naquela época. Estamos falando de 2013, tá? Então tinha muitos problemas relacionados a isso, tá? Então, ao invés de o back-end ter que se preocupar com especificações, né, de cada plataforma, essa responsabilidade era transferida para o BFF. Que genial, né? E isso facilita o desenvolvimento e a manutenção e além de melhorar a experiência do usuário. Então, foi aí que nasceu o conceito de back-end for front-end. Animal, né? Isso aqui você nunca viu em nenhum lugar, porque poucas pessoas falam da origem, e sim como fazer o BFF. Então a ideia é a gente entrar na teoria mesmo, como que surgiu naquela época de 2013 e o porquê que eles usaram. Então a gente vê que realmente fazia sentido, certo? E ainda o BFF é utilizado até hoje, se você for pensar, né? Então vamos lá, vamos para o próximo slide, vamos falar mais sobre BFF. Bom, chegou o momento de falarmos sobre os benefícios do BFF, e o que a SoundCloud falou sobre os benefícios de implementar esse conceito. Então, quais desses benefícios do BFF a gente pode tirar como exemplo da SoundCloud? O primeiro é a flexibilidade, tá? Nerdzola, com o BFF você pode evoluir a sua arquitetura de front-end sem ter que mexer em um back-end centralizado. Cada plataforma web, mobile, desktop pode ter o seu próprio BFF, que fala diretamente com back-end, né? E retorna as informações da maneira que faz mais sentido para cada determinado cliente que está sendo executado, né? Como assim? Bom, o web ele tem um tipo de requisições. Mobile tem que ser uma requisição mais simples, mais rápida, mais pequena, né? Para que possa ter uma performance maior. E desktop, outro jeito. Então, imagina, você tem uma API que faz exatamente comunicações com outras APIs. É igual esse coraçãozinho aí. Imagine que você, dentro desse slide aqui que a gente está mostrando, o BFF está se comunicando com diversas APIs para trazer um contrato específico para cada plataforma. Isso aqui é muito relevante, tá? O outro grande benefício também é a performance. Como o BFF entrega só os dados necessários para cada front-end que necessita, ele evita sobrecarregar, né, o back-end com múltiplas chamadas. Isso pode melhorar tanto a latência quanto a experiência do usuário final, especialmente os dispositivos móveis, tá? E outro que é claro também, uma questão simples de lidar é com a manutenção de cada BFF. Ao segmentar responsabilidades para cada BFF, você facilita a vida dos desenvolvedores e consegue lançar atualizações específicas para cada plataforma de forma mais rápida, sem impactar as outras. Isso é um grande benefício. Então a gente vê que com o conceito que surgiu do SoundCloud, ganhou vários, né, benefícios. Mas afinal, toda história tem seus prós e contras. Então aí a gente vai falar sobre os contras. A grande coisa que é o bad, né, da história. Então vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, vamos falar sobre os problemas, né, com o BFF que a SoundCloud teve. Então, apesar de todos os benefícios que ela falou, o BFF ele pode trazer alguns desafios se ele não for integrado a uma arquitetura de serviços bem planejada, capaz de gerenciar a complexidade e evitar aquela duplicação de lógica que a gente está acostumado no mundo do desenvolvimento de software. Bom, vamos imaginar aqui, né, em arquiteturas de microservices, né, onde cada serviço faz aquelas operações básicas de CRUD, sem camadas intermediárias entre microserviços e os BFFs, a integração de features, junto com toda a lógica de negócio associada,
tende a acabar dentro de seus próprios BFFs. O que isso quer dizer, Daniel? Que esse é um problema que pode ser particularmente grave quando há múltiplos BFFs. A lógica de integração pode acabar sendo duplicada em cada um desses BFFs. Então aí o que acontece? Leva implementações divergentes e inconsistentes, tá? Que se afastam com o tempo. Na SoundCloud, Nerdola, essa questão ficou muito crítica na medida que as entidades centrais, como track e playlist, foram descompondo em vários microservices. E a lógica de autorização, por exemplo, teve que ser movida para um ponto de integração que naquele momento era no BFF. Então, embora isso não tenha sido um grande problema no começo, os poucos BFFs, né, e regras de autorização simples, a medida de lógica ficou mais complexa nesse momento. E o número de BFFs aumentaram, começando a surgir problemas de escalabilidade e manutenção. Então, isso foi um grande problema da SoundCloud. E aí? O que elevou depois? Então, a gente vai ver exatamente o que eles falam, tá? Sobre tudo isso. Bom, pessoal, é muito importante a gente falar sobre os benefícios que a SoundCloud falou sobre back-end for front-ends e seus pontos negativos, né? Seus problemas. Mas também eles lidam também com os cuidados de você usar múltiplos BFFs. Como assim, Daniel? No caso da SoundCloud, um dos grandes desafios, Nerdola, que eles enfrentaram é ao usar múltiplos BFFs. Foi a necessidade de ter controles de acessos mais amplos. Cada BFF precisava, né, ser capaz de restringir o acesso a determinados endpoints e integrações de terceiros. Sem esse controle adequado, pode ser tentador criar BFFs muito específicos para cada cenário. E o que acaba levando à proliferação de BFFs desnecessários. Isso acontece muito no mercado de TI, né? E um outro ponto que vimos que no SoundCloud, né, foi a tendência de empurrar uma lógica mais complexa, que normalmente seria gerida pelo lado do cliente, mas foi diretamente para o BFF. E isso aconteceu, por exemplo, com a paginação de grandes listas de faixas de áudio. A lógica de paginação foi movida para o BFF para simplificar o trabalho no front-end, mas isso começou a gerar uns problemas. No começo parecia uma boa ideia, porque o BFF conseguiu resolver essas requisições de uma maneira e de uma forma mais rápida. Mas à medida que o sistema da SoundCloud foi crescendo, isso causou o quê? Timeouts, limites restritivos de tamanho de coleções e até a sobrecarga de alguns microservices, especialmente quando tentavam retornar grandes volumes de dados de uma só vez. Pô, é muito louco, né? De você ver esses cuidados que eles tiveram. Embora que o BFF tenha trazido uma certa autonomia para as equipes de front-end na SoundCloud, é importante, né, Nerdola, você lembrar que ele atua no ponto de interseção entre o front-end e o back-end. A ideia dos desenvolvedores de front-end podem ter total autonomia com BFFs. Na verdade, é uma ilusão. No caso da SoundCloud, foi necessária uma colaboração extensa entre engenheiros de front-end e back-end, tá? Para quê? Para garantir que as APIs fossem otimizadas, não apenas para o cliente, mas também para o ambiente distribuído, né? E aqueles requisitos de escalabilidade de plataforma. Olha que importante, né? Então a SoundCloud pensou muito, né, de ter esses cuidados de gerar múltiplos BFFs que podem ocorrer problemas, né, futuros. E também precisou colocar, olha, vamos colocar a equipe de front e a equipe de back e sentar junto para resolver os problemas que a gente começou a pegar conforme o tempo. Então é muito importante, né, a gente entender esses cuidados de usar múltiplos
BFFs em sua arquitetura, tá bom? Então a SoundCloud ela lida com muitos problemas, mas também com muitos benefícios ao utilizar esse conceito, né? Eles que inventaram esse conceito. E o próprio conceito, você pode ver que existe prós e contras e também cuidados de você não gerar múltiplos BFFs, de você ter aquela necessidade mesmo de você realmente querer fazer um contrato específico. Não você gerar vários BFFs e aí vira um monstrinho e a gente não consegue, né, administrar todos esses BFFs dentro da sua empresa. Beleza? Então é um ponto de atenção. Bom, vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, estamos chegando no final do vídeo e quero deixar minha conclusão referente ao conceito e o padrão de back-end for front-end. Bom, então como vimos, o SoundCloud ele sai com a ideia literal, né, de criação de back-end for front-end devido a esse desenho aqui, né? Eu tenho uma API com arquitetura de monolito que atende diversas experiências como mobile, web e desktop, beleza? E naquela época era muito difícil porque tinha problemas de renderização, também tínhamos problemas de dados, né, referente a pacotes. Os pacotes de internet antigamente não eram tão grandes como tem hoje, né? Então tinha esses problemas de antigamente. E a ideia foi super fantástica, né? Fazer BFFs para cada determinada experiência de cliente, né? Tanto mobile, tanto web, enfim, como a gente pode ver esse exemplo aqui. E aí nossos BFFs se comunicam com APIs internas para trazer um melhor contrato, né, de response, né? Tanto para mobile, tanto para web, enfim. Então, resumindo, back-end for front-end ele pode ser uma solução poderosa para arquiteturas com múltiplos front-ends, como a gente viu, permitindo a maior flexibilidade, autonomia e performance, tá, Nerdola? No entanto, é essencial você estar ciente dos trade-offs. O que isso quer dizer? Os problemas que a gente viu de duplicação de lógica, também tem um ponto super importante que é a proliferação desnecessária de BFFs, né? E também a complexidade de integração que precisam ser gerenciadas com cuidado. Então a gente pode notar aqui que no exemplo da SoundCloud, a implementação de BFFs foi um sucesso naquela época, mas também trouxe desafios à medida que o sistema escalava, à medida que o sistema fosse crescendo também, porque os números de usuários foram crescendo e a plataforma foi mais acessada, então ela precisava escalar mais. Então por isso, uma arquitetura de serviços bem planejada e a colaboração entre equipes, isso aí é fundamental, né? Que essa colaboração entre front-end e back-end são fundamentais para você garantir o sucesso dessa abordagem. Então, fique essa conclusão aí, que não existe bala de prata, mas também você precisa também de um planejamento e uma colaboração sensacional entre equipes para que tragam o benefício que o BFF pode oferecer para a tua empresa. E se você curtiu esse vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, que vai ter mais vídeos sobre arquitetura de software e desenvolvimento, tá? Então, até a próxima e garanto que vai ter um exemplo na prática de como construir um BFF em C# nos próximos vídeos. Então, até mais.